tinha um telefone no gabinete do Moraes, pressupõe que seja dele mesmo, né? Que no dia da sua prisão, que ele descobriu antes, porque ele tinha influência em tudo que é lugar, tentáculos e até hackers, pelo que saiu, né? Ele soube que ia ser preso, manda mensagem pra quem? O telefone do gabinete do Moraes. Perguntando o quê? Vai bloquear? Não é de vôlei que eles estão falando. Contudo, Trump surpreendeu ao elogiar Lula, chamando-o de muito dinâmico após o encontro. Eu faço uma pausa aqui. Chamar alguém de muito dinâmico quer dizer o quê? Muito dinâmico. Eu posso falar assim, que o Vorcar era muito dinâmico. Fala, rapaziada do canal JR Off News, tudo bem com vocês? Galera, vamos embora para mais aquele ponto que não sai da cabeça de ninguém nessa semana e quem sabe desse ano, que é a delação de Vorcaro. Foi, não foi? Detalhes que não quiseram aceitar, até porque não tem nada a ver, né, com o foco da delação. E vamos embora ver aqui o pessoal do Braddock Show aqui com o Emilinho, Juliana, Constantino e companhia. Vamos embora. A delação de Vorcaro tá mais para um manual de como comprar influência. Constantino expõe no zap direto para o gabinete de Moraes. E no Brasil, o lobby de empresário atropela a Constituição e vira até balcão de negócios aqui no Brasil. É assim que está as coisas. Hein? Analise e me conte se é justiça ou balcão de negócios aqui no Brasil. O sistema nunca esteve tão exposto. Ainda há gente que acredita em imparcialidade. Depois do vídeo eu quero ver a sua opinião. Toca o vídeo, galera. Quero ouvir a respeito da delação do Vorcaro, que entra em fase decisiva. Anexos prontos com datas, locais e horários de reuniões, festas e viagens com os políticos. As revelações são de Lauro Jardim, da CNN Brasil. O ex-banqueiro do Master passou 1 mês e meio em reuniões quase diárias com os advogados para detalhar cada evento criminoso. A proposta narra datas, horários e cidades de reuniões, festas e viagens com políticos. Dividida em anexos por personagem, um para cada político citado, a concentração maior, obviamente, no centrão, mas de partido de esquerda e direita também estão na lista. E todos os pré-candidatos atuais estão de fora. Meu amigo Consta, tá aqui, ó, os inserts aqui, ó. Investigadores vão cruzar a proposta de delação de Vorcaro com provas colhidas no celular dele. Inclusive, a Polícia Federal envia celulares de Vorcaro aos Estados Unidos e Israel, pois a investigação busca acesso a dados apagados em aparelhos do dono do Banco Master, a tão esperada delação. Olha, Milinho, vamos lá, né? Sobre essa esperada delação premiada, hoje o que foi ventilado pela imprensa, principalmente no portal Metrópolis, né? É que o Vorcaro teria dito que gastou essa montanha de recursos para se aproximar de Moraes. E eu vi muita gente falando assim, ele está blindando o Moraes, ele está protegendo o Moraes. Eu entendo quem fez essa crítica, porque essa expressão, né, tentar se aproximar do Moraes, ela é um eufemismo para contratar serviços de lobista, proteção, blindagem, o que quer que seja. Né? Então eu entendo isso. Mas eu não sei se ele tirou o Moraes totalmente do gancho, não, do anzol. Né? Porque, veja, eu venho repetindo isso e mantendo minha coerência aqui desde o início. O que já veio à tona sobre Moraes e Vorcaro é suficiente para em qualquer país minimamente sério do mundo. Vamos colocar o Paraguai aí na lista, né? Basta melhorar um pouquinho em relação ao Brasil, para o Moraes já ter sido afastado da Suprema Corte e estar em prisão preventiva. Porque, obviamente, ele tem poder para obstruir a justiça. Então não precisa de mais nada, não precisa de delação. Porque a esposa do Moraes admitiu o contrato e disse que era para fazer serviço de compliance. A operação que prendeu o Vorcaro chama-se Compliance Zero. É tão ridículo o negócio. O banco não tinha no site o nome do escritório. Pô, tu gasta 129 milhões de reais e não quer nem botar a placa do escritório, que é o mais caro do mundo para esse serviço. Não, você pode contratar 10 dos melhores escritórios de Nova York que não vai chegar a 1/3 desse montante. Então, é óbvio que todo mundo sabia que era lobby, proteção. Mas agora, não só tem a confissão da mulher de que o contrato é verdadeiro e prestou serviço que não prestou, como o Vorcaro está dizendo que não foi nada disso, não. Foi para se aproximar do marido. Então, está confessado de alguma forma que é lobby, que é influência de poder. E veja, para piorar a situação, não há uma troca de mensagem que se saiba nesses telefones todos aí com a Vivi, a advogada. Ao contrário, tinha um telefone no gabinete do Moraes, pressupõe que seja dele mesmo, né? Que no dia da sua prisão, que ele descobriu antes, porque ele tinha influência em tudo que é lugar, tentáculos e até hackers, pelo que saiu, né? Ele soube que ia ser preso, manda mensagem para quem? O telefone do gabinete do Moraes. Perguntando o quê? Vai bloquear? Não é de vôlei que eles estão falando. Vai bloquear minha prisão? Quer dizer, tá ali, né? A prova de que o serviço contratado foi esse. Pelo menos que ele acreditou que ia levar. Ele pode fazer que nem o Lula com o Messias e os 12 bilhões que ele gastou do nosso dinheiro nas emendas parlamentares. Pode reclamar com o PROCON. O Vorcaro é livre para reclamar no PROCON que ele comprou e não levou. Mas que ele comprou para isso, todo mundo viu. Ele está dizendo. Mesmo que ele tenha usado palavras mais suaves. A essência do que ele está dizendo é aquilo que todo mundo já sabe e ele está confessando, comprovando. Então, eu espero que a PF tenha aí uma ala mais independente, né, que faça esse trabalho, a ala não alexandrina,
Eu espero e acredito que no STF vai acontecer a aceitação da homologação por parte do André Mendonça, principalmente se tiver a questão da devolução do dinheiro, que é o que estão pressionando. Tinha saído antes aí 40 bilhões em 10 anos, não sei se isso é real, mas só isso já é o maior escândalo da história do Brasil, né? Imagina, você devolver 40 bilhões. Por fim, resta a grande incógnita, que é o Ministério Público na figura do PGR. Aí é que eu tenho alguma dúvida maior do que vai acontecer, do que vai vir. Mas temos o direito de sonhar assim, de ficar com a esperança de que essa coisa vai seguir adiante. Não sei se dá para falar em prisão do Alexandre de Moraes. Nesse ano, esquece, né? Óbvio. Com o Senado melhor ano que vem. Com a imprensa querendo se livrar do Alexandre, que ele já prestou o serviço sujo dele e foi longe demais esse poder, virando a energia até contra o próprio Globo, né? Então, vamos ver, vamos torcer para que os astros fiquem alinhados, os vetores apontem na mesma direção e dê para imaginar eventualmente uma queda, pelo menos, do Moraes e, quiçá, num sonho mais utópico, a sua prisão. A gente sonha com isso. Olha, todo santo dia, minha amiga Eduarda. Com certeza, Emilinho. Em qualquer país sério, se a gente visse... Vamos citar aqui 3 exemplos, 2, inclusive, o próprio Consta já passou por cima. Em qualquer país sério, se um ministro da Suprema... Se a mulher de um ministro da Suprema Corte tivesse recebido 129 milhões de reais de um envolvido num esquema, de um cabeça de um esquema tão gigante quanto o esquema do Banco Master, esse ministro estaria sendo colocado à prova. As pessoas estariam enxergando ele como envolvido e ele estaria completamente desmoralizado. Se em qualquer país sério nós víssemos esse cabeça de todo esse escândalo mandando para esse ministro cuja esposa tem contrato com ele, conseguiu bloquear? Vai conseguir bloquear? No dia da prisão dele, esse ministro já estaria completamente desmoralizado. A gente tem também a questão do Toffoli. Se outro ministro, se a empresa da família, porque não é do Toffoli, é só da família do Toffoli, é igual os pedalinhos do Lula, nada era dele, né? Se uma empresa da família de um ministro recebeu 35 milhões de reais de um envolvido num escândalo desse, esse ministro também estaria sendo posto à prova, ele também estaria sendo questionado. Mas o Brasil não é um país sério. Esse que é o problema. Nós não somos um país sério. Esse tipo de coisa acontece e a esquerda diz que isso com certeza é alguma estratégia da extrema-direita para tentar boicotar a democracia brasileira, que é protegida pelo STF. E ninguém nunca é questionado de nada. Agora, a gente está falando sobre uma delação que envolve vazamentos, envolve revelações de datas e reuniões e horários marcados e o teor das reuniões. Será que nessa delação o Vorcaro vai detalhar um pouco mais qual foi a agenda extraoficial que o presidente Lula teve com ele em dezembro de 2024 no Palácio da Alvorada? Será? Eu imagino que não. Se bem que se vier, eu também não vou reclamar, né? Porque eu tô há muito tempo falando que a impressão que a gente tem é que o que tá acontecendo com o caso Master é que estão tentando desviar o nosso foco, soltando coisas pequenas. Aquela história lá da Peleleca e print dele falando que tá precisando ir no psicólogo porque levou chifre. Esse tipo de coisa, isso é novela, isso é fofoca, isso é conteúdo de choquei. Eu não quero saber como que o Vorcaro fala com as amantes dele. Eu não quero saber se ele tá chateado porque ele foi traído por pela mulher dele ou por uma das amantes, sei lá. Ser traído por amante e reclamar ainda é complicado, né? Mas eu não quero saber disso. Eu não quero saber. Eu quero saber das coisas grandes. Em que momento eles vão parar de distrair a opinião pública com prints constrangedores ou engraçadinhos das relações pessoais, das relações amorosas do Vorcaro e começar a mostrar pra gente coisas reais, crimes reais, as coisas grandes mesmo, que a gente sabe que tem e que até agora a gente não teve acesso ou teve um acesso muito subliminar, muito superficial por cima de tudo. Em que momento eles vão parar de focar nos capanguinhas e nos filhotinhos e nos pequenininhos e vão começar a focar no cabeça, no chefe, nos principais, em quem realmente é grande e está envolvido, em quem realmente manda no país e que possivelmente está envolvido. Então, a gente fica aí aguardando mais detalhes sobre essa delação, porque até agora o que a gente teve foi pipoca para entreter as pessoas, foi uma cortina de fumaça, foi print de conversa com amante no WhatsApp. A gente não quer isso. A gente quer saber o que explica os 129 milhões, a gente quer saber o que explica os 35 milhões, a gente quer saber o que ele estava pedindo para bloquear e a gente quer saber o que ele conversou com o Lula em dezembro de 2024. E a tão famosa reunião de Lula e Trump e o danado do Joesley que apareceu, pelo menos em terras dos Estados Unidos lá, detalhe próximo à reunião. Pavinato vai entrar nos detalhes aqui para nós aí, coisas que ele sabe que a gente ainda não sabe, mas nós estamos aqui para divulgar, nós da Mídia Alternativa estamos aqui para repassar essas informações para vocês. Então vamos ver aqui o que Pavinato vai entrar nos detalhezinhos dos irmãos Batista, junto com essa reunião de Lula e Trump, o que é que tem a ver que a gente perdeu, né, nas entrelinhas. Vamos ver agora com Pavinato, beleza? Solta o vídeo. Vamos pegar o primeiro avião com destino à Casa Branca. Uma fonte da agência de notícia Reuters revelou que a reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira na Casa Branca entre Lula e Donald Trump
Hoje foi quinta-feira, não foi quarta não. Nesta quinta-feira, entre Lula e Donald Trump, foi intermediada por ninguém mais, ninguém menos que ele, Joesley Safadão, Batista. Aliás, um jato de sua empresa, a JF, pousou em Washington. Hoje, a reunião, planejada para o início do ano, tornou-se improvável em razão do envolvimento americano na guerra contra o Irã. Todavia, contudo, porém, no entanto, mas o apoio de Joesley, que lá em janeiro já contribuiu com o governo Trump como ponte na Venezuela antes da prisão do ditador Nicolás Maduro, as autoridades americanas decidiram na semana passada oferecer a Lula o encontro de hoje. Joesley Safadão e seu irmão Wesley Safadão, Batista, encontram-se ambos nos Estados Unidos. Procurada, a empresa dos irmãos Batista, que doou, por meio de uma empresa subsidiária, 5 milhões de dólares ao comitê de posse de Donald Trump em 2025, disse que prefere não comentar o assunto. Quanto à reunião em si, vamos à vaca fria, ela terminou cercada de simbolismo político, frases inusitadas e, é claro, como não poderia deixar de ser, constrangimento. Embora na Casa Branca, Lula não foi recebido no tradicional salão oval. Afinal de contas, ele é o presidente do Brasil, né? De oval já basta Alexandre de Moraes. Bom, mas esse gesto foi interpretado em Brasília como sinal de uma visita deliberadamente rebaixada pelo governo americano. Contudo, Trump surpreendeu ao elogiar Lula, chamando-o de muito dinâmico após o encontro. E eu faço uma pausa aqui. Chamar alguém de muito dinâmico quer dizer o quê? Muito dinâmico. Eu posso falar assim, que o Vorcar era muito dinâmico. Que o Ciro Nogueira é muito dinâmico. Eu posso falar que o PCC é muito dinâmico. Mas é certamente um elogio, né? Mas vamos lá. O Trump também afirmou que a conversa foi muito boa. Eu não sei também como é que uma conversa é muito boa se o Trump não fala português, nem o Lula fala português. Eu não sei como a conversa pode ter sido boa. E, segundo Trump, que os dois discutiram comércio, tarifas, segurança e cooperação bilateral. Lula, por sua vez, esse foi o lado do Trump. Agora o lado do Lula. Lula, por sua vez, transformou a reunião naquilo que bem entendesse, se é que ele entendeu alguma coisa da reunião. Lula disse não acreditar que Trump tentará interferir nas eleições brasileiras deste ano, apesar de o tema não ter sido tratado e ter sido apenas imaginado, né, no fantástico mundo de Bob, da cabeça de Lula, Bob bêbado ainda. O assunto ele é sensível diante da interferência em favor do próprio Lula pelo governo Biden em 2022. Num dos momentos mais inusitados da viagem, o Lula ainda brincou. Aspas para o Lula. Traduzindo, que o Lula está engasopado. Isso aí eu vou traduzir. Um dia, o Trump ainda vai fazer um pix. Numa tentativa de usar o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos como símbolo de modernidade tecnológica nacional. Você vê, uma escancarada demonstração da mais profunda ignorância do Lula quanto ao famoso sistema peer-to-peer, que existe muito antes do Bolsonaro implementar o Pix no Brasil. A principal tensão do encontro girou em torno da segurança pública. Trump insiste em classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas, medida que preocupa profundamente o Palácio do Planalto. É Palácio do Planalto ou Palhaço do Planalto, o alemão? Eu já não sei mais. Lula deixou claro que o tema não avançou na conversa e reiterou que o Brasil considera as facções criminosas voltadas ao lucro. Para um pouquinho. Lula diz que ele considera as organizações criminosas voltadas ao lucro. O que ele quis dizer com isso? Que o agro é uma facção criminosa? Que o empresariado, o mercado é uma facção criminosa? Que o empregador é uma facção criminosa? Ou frase desgraçada. Eu considero, não é, que as facções criminosas não são terroristas. Elas não são voltadas ao terror, são voltadas ao lucro. Então o próprio Joesley é de uma facção criminosa. Vocês estão entendendo a bobagem que ele falou? E tem mais ainda. Ele falou então que a facção criminosa é voltada ao lucro e volta aí, desce aí. Isso aí, muito bem, tá certo. A facção criminosa é voltada ao lucro e não grupos terroristas. Essa que é a melhor parte. Não é grupo terrorista, sabe por quê? Porque não tem motivação ideológica. Aí, Holliday, isso desperta, para mim, a curiosidade intelectual, que é a seguinte. E eu lhe pergunto. A facção criminosa por Lula não é terrorista porque ela visa lucro. Porque para ela ser terrorista, ela tem
que ter viés ideológico. Então aí eu pergunto a você, Holliday, a você, Caivano, e a você aí de casa. Qual ideologia tem Fred Krueger, Jason, o brinquedo assassino, o palhaço It, as bruxas de Blair, a menina do exorcista e aquele terror de programa da Cissa Guimarães? Capeta. Pra mim, o único vitorioso, a bem da verdade, nem foi Lula, nem foi Trump, foi o Joesley Safadão, digo Batista. Pois bem, qual é a ideologia da bruxa do 71? Assustar os outros, né? Mas que vantagem, na sua opinião, levou o Joesley? Então, assim, os Estados Unidos, na festa de Halloween, nem é terrorista. Eu não entendo mais nada, eu não sei. Alguém tá por dentro? Holliday, você que queria sentar, apoiar no assunto, vai que é tua, Tafarel. Vamos lá. Bom, o que eu acho interessante é que, mais uma vez, o Lula vai aos Estados Unidos encontrar o Trump com diversas expectativas, semeadas, inclusive, por boa parte da imprensa. Vi diversos comentaristas dizendo, não, agora o clima é diferente, não tem a tensão do primeiro encontro, pode ser que surja algum anúncio, há uma expectativa do governo. No final, não anunciaram absolutamente nada. Não teve anúncio sobre acordo de terras raras, não teve anúncio de investimento externo, não houve uma decisão sobre as facções criminosas e sequer tocaram no assunto que o Lula queria tocar, né? Muito provavelmente, envolvendo Bolsonaro e os presos do dia 8 de janeiro. Mas em relação às facções criminosas, há uma questão aí muito interessante que nós já chegamos a discutir nesse programa aqui, alguns meses atrás, que é justamente sobre essa definição que o Lula tenta dar de forma muito porca, sobre o que seriam grupos terroristas e por que as facções criminosas entrariam ou não nesse critério. A esquerda criou a ideia de que as facções criminosas são simplesmente grupos que estão buscando dinheiro fora da lei. Não é isso. Não é isso que acontece. E aí, dessa forma, tentam, portanto, descaracterizar como grupos terroristas. Mas essas facções estão dominando o Estado brasileiro. Investigações já demonstraram, por exemplo, que o PCC investe... Gente, olha isso. Eles investem na formação de advogados, promotores e juízes. São pessoas que têm a faculdade paga pela organização criminosa, têm o preparo para o concurso público pago pela organização criminosa e entram no Estado para subverter a lógica do judiciário e beneficiar as organizações criminosas. Para além disso, a gente não precisa nem lembrar os diversos políticos das mais diferentes matizes ideológicas, partidos do centrão, partidos de esquerda, eleitos e constantemente investigados por envolvimento com organizações criminosas. Essas organizações estão tentando tomar o Estado brasileiro. Há sim uma ideologia por detrás disso. Eles têm, inclusive, verdadeiras diretrizes enquanto organizações criminosas que os seus membros devem seguir em todo o Brasil. Isto encaixa-se perfeitamente nos critérios de organização terrorista e é por isso que o Lula tem tanto medo, justamente porque boa parte dos votos do PT vem dos membros dessas organizações. Cláudio Caivano. Eu não esqueci, eu te perguntei o que você acha que o Joesley Batista teria ganho, mas me permita, por favor, falar sobre isso, para pegar esse gancho do Holliday, que foi sensacional, né? O conceito de terrorismo é o uso deliberado e sistemático de violência, ou ameaça de violência contra civis, não combatentes ou alvos simbólicos, com o intuito de criar medo generalizado, seja em busca de território, seja em busca de controle sobre um território, né? Ou seja, a conquista ou o mero poder sobre a população daquele território. Então é um inimigo do Estado. Fere o Estado de Direito, porque coloca dentro do Estado um Estado paralelo, um Estado narco-terrorista. E narco aqui porque eles, né, o business principal, o negócio principal dessas organizações criminosas aqui no Brasil continua sendo a droga, a venda, o tráfico. Hoje eles incluíram outras coisas, como o tráfico de armas e muito mais coisa. No entanto, continua sendo o negócio principal, o tráfico de armas. E é aí, justamente, como já explicou o Holliday, que entra em conflito com a ideologia do atual governo. Ele não quer enfrentar isso, né? Não sei porquê, fica aí na reflexão de cada um da nossa audiência. Agora, sim, quanto à reunião em si, e aí eu reitero a pergunta, Pavi, porque a JBS é investigada nos Estados Unidos, então me parece muito mais um movimento de tentar aproximação reiterada ao Donald Trump para tentar diminuir a sanha, né, que a justiça americana vai tratar o conglomerado JBS nos Estados Unidos. Os apontamentos que eu fiz dessa visita são os seguintes, não teve almoço com foto. Ninguém da imprensa entrou no Salão Oval para acompanhar. Inclusive, quase todos da comitiva do presidente Dilma desinelegibilizado não entrou também. Entre eles, Andrei Rodrigues, o Dario Durigan e alguns outros. O Lula não permitiu, ele pediu para o Trump para que a imprensa não entrasse.
talvez com medo de ser maltratado pelo Donald Trump, como foi o Zelensky, ele fala sempre disso, né? O Lula, então, como eu disse, além desse pedido, pediu para os seus próprios intérpretes, aqueles que o acompanharam, não falarem em inglês. Apenas esperarem a resposta em inglês e traduzir para ele. Mas as perguntas tinham que ser feitas em português. Isso denota uma sistemática desconfiança do próprio Dilma desinelegibilizado, ou seja, do próprio presidente da República, não confiando nas pessoas às quais ele levou nessa reunião. Saiu, por fim, depois de não ter permitido que a imprensa entrasse, saiu da reunião sem falar com a imprensa. E foi para a embaixada, sem falar com absolutamente ninguém. Só deu uma coletiva de imprensa na embaixada. E aí eu fecho dizendo o seguinte: me parece que o que ele gostaria ou era um embate com Donald Trump, ou trazer para cá um grande acordo para ele que o beneficiasse, mas em ambos os casos com o intuito de melhorar o seu posicionamento frente ao eleitorado. A medida era só pela eleição, é o que me parece. E ele não conseguiu o seu intento, por isso que voltou aparentemente com o rabinho entre as pernas e não falou nada. Nem as perguntas dos repórteres na embaixada ele respondeu afirmativamente, ou seja, de forma coerente. Ele sempre tentou tergiversar o tema e não respondeu nem sobre terras raras e muito menos sobre o narcoterrorismo, Pavinato. Você vê bem, né? Ele levou a carreta furacão para nada. Para nada. É mais uma viagem para porcaria nenhuma. Exato. Para porcaria nenhuma. Vorcaro tentou enganar, não tentou, essa delação aí meio que forjada, né? Juliana aqui falou, muito importante as palavras aqui de Juliana, Constantino também, em detalhes excelentes, como as críticas do Constantino aqui, né? Aquelas críticas que a gente já sabe como é, Constantino não tem papas na língua, e agora eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, o que é que vocês acham disso aí, a reunião de Lula vai dar em alguma coisa? Ele foi pressionado ou não? Pelo menos a entrevista que ele deu após a reunião, ele estava meio apático ali, né? Falou até em combater o crime, coisa que é meio difícil dele falar. E aí, o que é que vocês acham? Conta pra gente aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis. Curta, comenta e compartilha para nos ajudar. E conta o que é que você está achando desses vídeos aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, show!